Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos ontem o mês de agosto, mês vocacional, e a cada momento somos chamados, somos como que provocados a dar uma resposta ao chamado que Deus coloca em nosso coração, as sementes que devem brotar com frutos de bênçãos e graças para aqueles que de nós se aproximam. Todos nós, chamados pelo Cristo, temos essa vocação, primeiro a vida, depois a santidade. A vida é sagrada e deve ser vivida de um modo qualificado, para que não sejamos apenas espectadores daquilo que vemos, mas possamos fazer parte daquilo que nós convivemos. Portanto, que sejamos nesse mês, e sempre, é claro, mas nesse mês vocacional, promotores da vocação daqueles que estão perto de nós, ajudando, orientando, fortalecendo, nunca sendo sinal de desânimo ou de divisão. Cristo nos chama e nós todos devemos responder. A liturgia de hoje, nós vemos Jesus que vai com os seus discípulos, os seus apóstolos, para o alto mar. O mar que ali está simbolizando toda
a face da terra. O mar que é o lugar onde nós vemos a imensidão da presença de Deus no meio da sociedade. O mar que simboliza, portanto, a grande dimensão de um Deus que nos chama a caminhar com Ele. Nesse momento, quando eles estão em alto mar, começa então a tempestade. As tempestades que em nossa vida, por vezes, aparecem e chamam a nossa atenção para a vivência de uma fé segura. O creio que eu professo no Deus que é todo-poderoso, um Deus libertador, que não permitirá que eu caia por meio da tempestade. Tempestades, dificuldades, dores, enfermidades. Os limites humanos que estão presentes em nós e mostram que, como filhos de Deus, nós também somos humanos. Portanto, a humanidade estará sempre a clamar dentro de nós. No meio da tempestade, Jesus aparece caminhando no mar. E esse caminhar chama a atenção dos discípulos e eles ficam com medo, se sentem inseguros, imaginando ver um fantasma. O medo que Jesus fala tantas vezes no Evangelho é preciso ser superado pela fé. Diante da tempestade, diante da visão que não era clara, diante do medo e da insegurança, Jesus vai dizer a frase principal desse episódio: coragem, não tenhais medo. Sou eu que estou aqui. Diante de Jesus, da sua presença, todo medo, toda insegurança deve ser superado, toda insegurança deve ser superada. O medo não pode ser uma força a nos derrubar. O medo não deve ser um canal que me leve à desistência daquilo que eu creio, à desistência daquilo que eu busco como realidade suprema de santidade e de salvação. O medo neutraliza a nossa capacidade de discernimento. Quando estamos com medo, nós muito provavelmente seremos vítimas dos nossos próprios erros. Quem está no trânsito, dirigindo com medo, com insegurança, pode causar um acidente e não é difícil que isso aconteça. Então Jesus, ele vai dizer, coragem. A coragem que é nada mais do que o nascimento de um coração capaz de unir-se a Ele. O coração que abandona aquilo que é vaidade, como dizia a primeira leitura do domingo, abandona aquilo que é vaidade para mergulhar na santidade e na segurança do Cristo. Jesus testa então a fé de Pedro. Pedro, com medo, junto com os outros apóstolos, ele propõe a Cristo ir ao seu encontro. O medo se supera quando nós nos aproximamos do Cristo. Porém, neste caminhar sobre as águas, Pedro está afundando. E ele grita, pedindo o socorro de Cristo Jesus. O clamor que também deve fazer parte da nossa prece, da nossa oração. Buscar o Senhor nos momentos de dor,
de tempestades, nos momentos de medo e de insegurança, clamar pelo Senhor: Senhor, salva-me, para que eu não naufrague nos meus próprios erros, para que eu, novamente dizendo, não seja vítima dos meus sentimentos, desejos e vontades. Homem fraco na fé, vai dizer Jesus. Fraco na fé porque o medo gerou a dúvida, o medo gerou a insegurança. Portanto, é hoje, nesse início do mês vocacional, nós precisamos ter essa coragem, superar o medo, superar a insegurança para plantar esta semente que o Cristo mesmo deixou em nossas mãos. Semear a semente da vocação para que o chamado ele tenha uma resposta. E então nós poderemos, junto com os apóstolos, professar a fé. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O Cristo que nós seguimos, a fé que nós professamos, ela nos projeta para Deus. Não somos cidadãos desse mundo, dessa humanidade que caminha para a dessacralização. O sagrado sendo colocado em segundo plano. Nós precisamos ser, assim como nos disse Paulo, cidadãos do céu. Olhar para o alto, que é a nossa morada e será a nossa morada eterna. Que assim como Pedro, que clamou ao Senhor pedindo socorro, nós o façamos da mesma forma. O Senhor pode nos libertar de todo medo e de toda insegurança. É um Deus que cura, é um Deus que liberta. Sejamos, portanto, instrumentos deste Deus, desta graça para toda a humanidade, especialmente àqueles que de nós se aproximam.